Hoje eu quero ter um papo sério aqui com vocês, porque eu sempre faço vídeo aqui falando sobre o Brasil, falando sobre alguns tópicos, alguns pontos que são relevantes, às vezes nem tanto, às vezes eu dou uma zoada aqui no canal, né? Mas eu tinha brincado certo tempo, porque eu mandei fabricar umas plaquinhas de circuito impresso na China, né? Aí, placas como essa daqui. Então vocês veem que a qualidade, olha só como é que ficou. Uma qualidade muito boa, a espessura da placa também eu adorei, ficou excelente. E eu fiz, cara, numa fábrica chinesa, né, onde muita gente fica aí reclamando em Facebook, falando: ah, a gente tem que fazer no Brasil, tem que ter mais indústria no Brasil. Cara, sinceramente, se for para molhar dinheiro de político, eu prefiro fazer o mais longe possível. E aí eu fiz aqui, ó, na JLC PCB, ou JLC PCB, né? É uma empresa chinesa, uma fábrica chinesa, né? Que você manda lá o seu arquivo e eles fazem a sua placa e mandam para você perfeitamente, tá? Então eu paguei o frete, paguei as placas, ficou num preço super decente, ainda me deram um cupom com desconto de US$ 10 e nisso acabou saindo tudo por menos de R$ 100. Ficou assim, excelente, muito bom. Só que aí, meus amigos, beleza. Quando tava lá, tava bom. Quando chegou no Brasil, aí eu me preparei pra lapada, porque eu até brinquei com os meus amigos, com meu pai aqui, eu falei, é muito provável, ou melhor, eu ficaria muito puto se o meu produto, o meu próprio produto fosse taxado no Brasil. Não existe outro exemplar, essas placas foram eu que desenhei. Não há outro exemplar no Brasil. E aí eu fiquei pensando, já pensou se eu sou taxado pelo meu próprio produto? Como isso aqui é um país de brincadeira, como isso aqui é um país de sacanagem, onde nada é levado a sério, bingo, aconteceu o que eu estava prevendo, né? A brincadeira de mau gosto que eu mesmo fiz comigo, né? Então eu fico pensando às vezes, qual o incentivo você tem de fazer as coisas no Brasil? Eu não estou discutindo aqui se você está mandando fabricar na China ou no Brasil, se tu está dando emprego para chinês ao invés de brasileiro, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo qual é o incentivo ao trabalho no Brasil, sendo que brasileiros trabalham de janeiro a maio para pagar imposto, para sustentar político, que são seres que vivem em castas, né? Eles não vivem no Brasil, eles vivem em castas separadas ali. Eu até duvido se eles vivem no sistema solar, né? Porque é cada coisa que você vê que te faz duvidar que esses cidadãos estão vivendo no mesmo planeta que você. Então, qual que é a pira da vez? Enquanto estão discutindo aí Felipe Neto e Bis, enquanto estão discutindo assuntos irrelevantes, completamente irrelevantes, o governo, com essa cortina toda de fumaça, passa ali projetos, passa coisas no fundo, né, que estão ferrando você. Como, por exemplo, essa questão da taxação das compras. Ah, João, mas tem que estar na remessa conforme, só paga 17% de ICMS. Eu sei, eu sei. Você ainda acha isso justo? Eu acho que deveria ser zero, cara. Eu acho que um país sério não deveria se preocupar com o que você está comprando em Shopee, em AliExpress, em Banggood, sei lá, qualquer outro site da China aí. Eu acho que um país sério deveria se preocupar com saúde, educação, segurança e por aí vai. Que são tópicos realmente relevantes, ao invés da Shopee, do AliExpress e por aí vai. Qualquer país sério no mundo não liga para essas futilidades, porque são futilidades. É muito engraçado até colocar o nome de imposto do pecado, né? Não sei se foi algo oficial ou se foi uma zoeira de internet. Eu acredito que não tenha sido algo oficial, né? Só que o próprio Fernando Haddad, ou eu deveria renomeá-lo como Fernando Tachad, né? O próprio Tachad disse em entrevistas, né, que esse imposto serviria para educar a população. Ele não disse com essas palavras, mas foi nesse sentido. Educar a população para consumir menos. Como se a população brasileira fosse a população norte-americana, com o estilo de vida americano. Quem dera. Quem dera. Né? Porque a economia brasileira, um dos motores da economia brasileira, e vocês têm que saber isso, todos nós brasileiros temos que saber disso, é o consumo. O consumo movimenta, e principalmente dos mais pobres. O consumo brasileiro movimenta metade da economia brasileira. Então, se o consumo para, a economia para. Certo? Isso é básico. No Brasil, um dos motores fundamentais da economia é o consumo. E principalmente dos mais pobres. Certo? Aí vem o senhor Fernando Tachad e taca-lhe taxa. E qual que é a justificativa da taxa? Ou melhor, das taxas, né?
porque são vários produtos. A justificativa é que nós temos uma indústria nacional florescente que nunca floresceu, que nunca apareceu, nunca deu as caras, e eu vou explicar o porquê nesse mesmo vídeo, tá? O Fernando Tachad, ele acha que você tributando as importações de pessoa física, ou seja, pessoas comuns, eu e você, ele vai conseguir equilibrar os preços para que a indústria nacional consiga competir com a indústria estrangeira, que é infinitamente mais barata. Mas por que ela é mais barata? Aí eu entro na segunda parte do vídeo. Ao invés do senhor Tachad diminuir os impostos, a carga tributária em cima das empresas nacionais, principalmente do setor industrial, que é o que mais paga, o que mais sofre na mão do governo, ele prefere taxar os estrangeiros. Só que os estrangeiros, eles têm um detalhe, são estrangeiros. Eles podem sair livremente do Brasil. Se eles quiserem sair amanhã do Brasil, eles conseguem sair. Se a Shopee quiser sair do Brasil, não quiser mais operar, olha gente, eu estou saindo do Brasil, não quero mais operar nesse paísinho de sacanagem. Eles podem, porque a sede não fica no Brasil, fica na Ásia. Ao contrário, a empresa brasileira, a sede é no Brasil, ela tem essa limitação, ela não consegue colocar em outro canto, em outro lugar. Ela até consegue, né? Se for uma empresa de capital aberto e por aí vai, se tiver capital para isso, ela consegue. Só que é um pulo, é um salto gigantesco, é um salto no abismo. Então é muito difícil para a maioria das empresas. E é o que eu digo, no Brasil, empresário sofre, empregado sofre. Os únicos que se dão bem são políticos e o restante da galera do colarinho branco. É só isso. Se você é trabalhador, seja CLT ou PJ, se você é empresário, iniciante, é um empresário ali que está começando no ramo, saiba que você vai passar a maior parte da sua vida pagando imposto e não tendo retorno. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Então, ao invés de diminuírem a carga tributária em cima da indústria brasileira, ficam sempre culpando o rentismo. Sempre culpam, não, o problema é a taxa Selic que está alta, né, que está favorecendo investidores, ou melhor, rentistas, né, que é o termo pejorativo aí, para quem vem no Brasil só para ganhar com especulação. Ora, se é assim, o próprio governo incentiva isso, porque é o governo quem emite os títulos públicos. O Tesouro Nacional, os títulos do IPCA, os títulos pós-fixados, pré-fixados, todos esses títulos do Tesouro são emitidos pelo governo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o governo incentiva isso. E sim, você paga menos imposto investindo no governo, emprestando dinheiro para o governo, do que investindo em indústrias no Brasil. Ou seja, eu quero abrir uma indústria aqui de eletrônica, por exemplo. Quero começar a fabricar televisão. Cara, a carga tributária em cima desses produtos é imensa, ela é em toda a base. Em toda a base. Desde a produção do insumo mais insignificante, como a areia da praia, que vai vir o silício, até o consumidor final que vai pagar ICMS. Toda essa cadeia produtiva é tributada. Não é bitributação, é uma quadritributação, uma coisa insana. Por isso que chamam o Brasil de manicômio tributário. Todas as etapas do setor de produção têm algum imposto. Por mínimo que seja, vocês podem perceber isso. Tá? Não adianta. Eles querem mudar o Brasil da forma errada. Não é assim que se faz. Não é assim. O caminho é redução de impostos. Sempre, sempre. Até porque existe uma coisa, um conceito na economia, na macroeconomia, chamado curva de Laffer. A curva de Laffer mostra a relação entre a quantidade de impostos e a sonegação. Conforme você aumenta os impostos, eles vão ficando impopulares. E conforme eles vão ficando impopulares, a sonegação aumenta. Existe um ponto de equilíbrio em que há a quantidade certa de impostos sendo arrecadado e a quantidade certa de pessoas pagando aqueles impostos normalmente. Não é que não haverá sonegação zero. E o governo também não tem que abolir os impostos, porque o governo é uma máquina, ele precisa se sustentar. A gente entende isso como sociedade. Agora, também o outro extremo também não funciona, que é aumentar demais, extorquir a população. Isso também não funciona. O que funciona é a gente achar esse ponto de equilíbrio entre a arrecadação e o pagamento de impostos. Ponto. É só isso. É só isso. Não é nada de outro mundo.
Nada de outro mundo. Eu não sou a favor do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro foi o único, se não um dos únicos. O governo Temer também teve ali algum alicerce ali baseado em redução de impostos, né? Embora eu tenha uma série de críticas aqui em relação a esses dois governos no meu canal aqui, preciso reconhecer os pontos positivos também, tá? Porque aqui nós somos pragmáticos, usamos de pragmatismo. Agora, durante o governo Lula, se não me engano, Lula 1, Lula 2, nós tivemos sim redução. Agora estamos tendo aumento, estamos vendo o pior do welfare state, né? Que seria o estado de bem-estar social. De mal-estar social, né, eu diria. Porque, pelo menos no setor produtivo, o Brasil sempre foi ruim, sempre foi para trás, sempre. Enquanto que na China você tem incentivo para fabricar coisas, aqui no Brasil você tem um desincentivo. Não tem incentivo para nada no Brasil. Tu quer virar pesquisador? Ótimo, não vai ter dinheiro. Tu quer abrir uma fábrica? Ótimo, vai ter que pagar quilos e quilos e toneladas de impostos. Você quer ir para o setor financeiro? Aí sim, o setor financeiro te dá uma vasta gama e ainda assim estão querendo tributar. Te dá uma vasta gama ali de oportunidades, o que não é ideal. Não é ideal. O setor financeiro é baseado em especulação. Eu não sou contra. Só que nós não devemos focar na especulação, vocês estão me entendendo? A especulação deve ser um a mais, não a função principal. Eu tinha visto uma vez um post de um grande empresário que havia dito que fechou todas as suas fábricas porque o governo simplesmente torna mais rentável pegar o dinheiro, o capital de todas aquelas fábricas e aplicar no tesouro. Simplesmente isso. Ao invés de a fábrica dar lucro, como é comum em todo o mundo, você abrir no setor produtivo, o setor produtivo te dar lucro, aqui no Brasil é o contrário, é o setor financeiro. E aí tem relação com a taxa Selic? Evidente que nós sabemos que tem. Evidente que há lobistas ali pressionando a taxa para cima. Mas por conta de que o governo permite isso. O governo brasileiro ele funciona assim. Funciona assim, dessa forma. Eu elogiei bastante aqui a gestão do Roberto Campos Neto, que subiu a Selic em momentos de tensão no Brasil, momentos de depressão econômica, porque a pandemia ela não foi inflacionária, a pandemia começou deflacionária, ou seja, diminuindo ali o consumo, redução de consumo ali abruptamente. Depois tivemos a segunda fase da pandemia que sim, foi inflacionária, tanto que os Estados Unidos está sofrendo com isso até agora, e lá o Jerome Powell está subindo sem parar a taxa de juros americana, algo inimaginável em todo o planeta. Se o Japão começar a ir por essa linha também, porque o Japão o juro ainda é negativo, se alguém mexer os pauzinhos lá no Japão, cara, vai desestabilizar bastante a economia mundial, que já está bem instável. Aqui no Brasil, evidentemente, nós estamos tendo uma queda agora, um período de queda. Sendo que lá em 2020, março de 2020, eu não sei se vocês se lembram, mas a Selic no Brasil, que é a taxa básica de juros, chegou a incríveis 2%. Como se o Brasil fosse a Suíça dos trópicos. A gente entende que existe o custo Brasil, que é um outro problema, já não relacionado aos lobbies. Tudo bem, tem um pouco de lobby também aí envolvido, mas o problema todo, naquele momento, é que a máquina brasileira, a máquina do governo brasileiro, custa muito caro. Então, o investidor estrangeiro, seja especulador, seja do que você quiser chamar de rentista, não interessa. Esse cara, que é o responsável, um dos responsáveis por encher o Brasil de dólares, porque o Brasil ainda é uma economia baseada no dólar, tem o real, mas o real precisa ter reservas em dólar para ancorar o seu preço e ter como referência o dólar, que é a moeda mundial ainda. Nesse ponto, os estrangeiros, investidores, rentistas e whatever, vêm aqui e colocam dólares no país comprando títulos públicos. Ou ETFs, ou seja o que for também. Enfim, durante esse processo, nós temos uma entrada de dólares no Brasil, consequentemente, pela lei da oferta e da demanda, o dólar cai. O dólar caindo, a nossa inflação também cai, por ela estar atrelada ao dólar. E pelo Brasil importar praticamente tudo e exportar praticamente nada. Commodities, melhor dizendo. Nada de tecnologia, nada de equipamentos de alto valor agregado.
Isso eu estou falando de milho, café, soja e por aí vai, são um dos principais insumos que o Brasil exporta. É aquela velha história, o Brasil vende a laranja para comprar o suco processado. A gente não processa nada aqui. Nem o petróleo a gente processa. A gente tem aqui, cara, um problema industrial enorme. Por culpa do próprio governo, que não abre as portas para o capital privado entrar. Porque tirem da cabeça de vocês que tudo tem que ser estatal. Também nem tudo tem que ser privado, mas nós temos que ter, sim, uma certa liberdade para empreender em setores que o governo não deveria meter a cara. Por exemplo, o próprio setor de petróleo e gás. A Petrobras sozinha responde por mais de 70% do mercado nacional de petróleo e gás. E isso faz dela um monopólio, de fato. Um monopólio na prática. O que acontece? Fazendo com que ela possa ditar os preços. Não sei quantas vezes você já ouviu na televisão ou na internet. Petrobras reajusta o preço da gasolina em tantos centavos, em tantos reais. Por que a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, faria isso? Porque ela é um monopólio, ou melhor dizendo, um monopsônio, né? Que seria um monopólio ali na prática, mas não no papel. E qual que é a ideia? Cara, fatia essa porcaria. Fatia essa porcaria. Até pouco tempo atrás eu era contra, mas depois que você vai amadurecendo um pouco as suas ideias, você entende que não faz sentido você manter isso. Eu entendo o know-how importantíssimo da Petrobras, e esse know-how deve ser mantido com ela, com a empresa. Agora, a parte de exploração, cara, a parte de distribuição, são tantas áreas que o governo quer meter a mão, é porque é uma área muito lucrativa. O governo, quando vê dinheiro, ele pensa, ótimo, cadê a minha parte? E sempre foi assim, sempre será no Brasil. Eu costumo dizer que a saída para o Brasil é o aeroporto. Eu, sinceramente, eu não tenho mais, cara, esperanças que esse país vai melhorar algum dia. Não tenho mais esperanças. Eu creio que a única saída mesmo é meter o pé daqui, o mais rápido possível. Se você pode, faça. Não fique esperando milagre não, cara. Se você pode sair daqui, se você quer sair daqui, vá. Agora, se você quiser continuar tendo o resto da sua vida para pagar imposto para sustentar colarinho branco, você é livre. Mas, sinceramente, para mim já deu, cara. Para mim já deu. Isso aqui é brincadeira. É um país de brincadeira. Ontem mesmo tacaram fogo em 30 ônibus no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Pessoas, trabalhadores ali querendo ir para casa, e porque a polícia se meteu com um líder de PCC, pimba. Fogo nos ônibus, afetando milhares de pessoas. O que eles tiveram a ver com isso? Absolutamente nada. Além de ser um narco-estado, o Rio de Janeiro, né, ser um narco-estado, você ainda tem esse problema aí do Brasil inteiro, que é esse problema da hipertaxação, esse problema da indústria fraca, esse problema aí crônico do petróleo e gás, que nunca ninguém resolveu. E é difícil, realmente é difícil, é complicado. E tomara que nenhum de vocês que estejam me assistindo segurem essa bucha no futuro, né? Se candidatando a alguma coisa. Ou vocês conseguirem, boa sorte, tentem melhorar ao máximo que vocês conseguirem. Porque isso aqui é um país de brincadeira. É um país de mentira.